Caio César Urbinati, que foi vereador de 1983 a 1996, é o entrevistado de hoje do Resgatando a História. Vereador por 3 mandatos, foi presidente da Câmara por 2 ocasiões. Em entrevista, ele relembra a adolescência e juventude em Rio Preto e fala da eleição que o colocou na vida política da cidade. Eu nasci em Maringá, Paraná. Já nos primeiros anos mudamos para São Paulo. E São Paulo, São José do Rio Preto, que é a terra natal de meu pai e da família dele. Rio Preto, naquela ocasião, nós morávamos na Jorge Tibiriçá, na Santa Cruz. Era uma cidade do porte de Catanduva. Era uma cidade bastante interessante. Nos anos 67, havia muito glamour, né? E tudo era bonito. Não havia TV a cores, não havia internet, ou seja, a tecnologia ainda se arrastava. Não haviam os carros, as fábricas de carros importados, como hoje tem. Era uma realidade totalmente diferente de hoje. Mas eu posso te dizer que a qualidade de vida era bem melhor. Se bem que para cada geração, o melhor é a sua, porque desconhece sempre a anterior, né? E para a gente que já amadureceu com o tempo, se assusta às vezes com o progresso com que as coisas acontecem. E hoje elas acontecem de uma forma muito rápida, muito veloz. A gente não percebe o tempo passar. E eu acredito que os adolescentes hoje não vivem com a mesma intensidade a sua adolescência como nós vivemos no passado. Mas, um belo dia, eu morando em São Paulo, estudando, fazendo Direito, na Católica Direito de Santos, eu lia muito jornal. Eu sempre fui muito curioso, então eu lia muito jornal. E meu avô, meu pai foram políticos em Maringá. Meu avô foi político em Nova Granada, pai de meu pai. Eu creio que um pouquinho ficou na veia. E eu lendo, eu via que na ocasião havia o PDS e o PMDB. E via nitidamente, lendo os jornais, a Folha de São Paulo, o Estadão, que o PMDB ia levar de ponta a ponta, como assim dizia o Franco Montoro. Eu vivi com grandes líderes na época. Conheci e convivi com Franco Montoro, Orestes Quércia, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, entre outros notáveis da época que lutavam pela redemocratização do país. Vivi o momento das diretas já, depois vivi também a Constituinte, entre tantos fatos que foram importantes para o país. E, voltando um pouco no tempo, eu terminei meus estudos e retornei para Rio Preto. Fui convidado para participar do processo eleitoral, considerando que na ocasião dos fatos havia uma separação grande, né? Eu frequentava o Automóvel Clube, então era a pessoa da sociedade e um cidadão comum que morava em bairros, né? A política ela era própria para os moradores de bairro, os representantes de bairro, os representantes de classe. E eu entrei como representante da sociedade, embora ninguém dissesse, mas hoje a gente sabe o porquê foi convidado a ser candidato, para trazer votos da classe A. Eram 3 sublegendas na ocasião, do José Eduardo Rodrigues, do professor Manuel Antunes e do Dr. Wilson Romano Calil. Como meu pai sempre foi eleitor
e amigo do Manuel Antunes, ele chegou, porque os pais sempre diziam, você vai votar, você vai ajudar tal pessoa, e eu segui à risca a cartilha. E lembro-me que fui candidato na legenda de Manuel Antunes, tendo sido o segundo ou terceiro mais votado da época, com 2.453 votos em 1982. Foi um momento maravilhoso na minha vida. Eu era muito jovenzinho, 28 anos, e me senti assim, a pessoa mais feliz do planeta. Lembro-me que de todas as atividades que tinha, eu abdiquei de tudo. Meu pai tinha uma situação financeira muito especial e me permitiu me dedicar de corpo e alma à Câmara de São José do Rio Preto. Eu fui um jovem muito bonito, e, como todo jovem é, né? A juventude, ela já tem uma beleza natural. E eu, então, tirei fotos, fiz um book em São Paulo. E deste book, com cerca de 30 fotografias, nós escolhemos uma que ficou perfeita, parecia um artista de cinema. E eu a usei em todos. Eu fui o primeiro político de São José do Rio Preto a utilizar outdoor, que ainda estava nascendo em Rio Preto. O proprietário, inclusive, ainda é o mesmo. E coloquei o carão lá nestas fotos e esparramei por Rio Preto todo. Fiz uma campanha pautada nos outdoors e a mesma foto eu utilizei em todos os lugares. Eu era um jovem com tudo no lugar, pesos e medidas, enfim, muito cabelo, pelinha de bebê, entende? Então, as pessoas se encantaram com aquela fotografia. Eu acredito, inclusive, a minha vitória, aquela foto. A minha mensagem também, nos palanques, que o comício era alguma coisa muito importante na época, era uma mensagem que vinha da alma, vinha do coração. Eu acredito também que isto foi importante. Mas 6 meses antes da eleição, eu me despojei de tudo aquilo que a gente tinha, era o carro bonito, era a roupa bonita, era, enfim, a vida de glamour. Eu deixei e me coloquei como um operário e peguei uma piruinha Marajó na época, enchi de panfleto e rodei esse Rio Preto inteirinho. Fui de casa em casa, feira em feira, bar em bar. Não teve lugar que eu não andei para as pessoas me conhecerem, porque eu fiquei muitos anos fora estudando. E acredito que isso também foi importante para ser o segundo ou terceiro mais votado. Imagine hoje, 2.453 votos, é muito voto. Agora, você imagine em 1982. Pois bem, eleito, eu me joguei de corpo e alma à Câmara Municipal. Foi um momento fantástico. Vivemos as diretas já nos anos 1985, quando foi eleito o Tancredo Neves, Sarney de vice, com a morte do Tancredo assumiu o Sarney. Nesse momento, eu fui o segundo presidente da Câmara, que era um mandato de 6 anos. O primeiro presidente foi o Laerte Teixeira da Costa, eu fui o segundo, foi 83, 84, eu fui 85, 86. Quer dizer, coincidiu praticamente depois da eleição do Tancredo Neves. E lembro-me que o líder do PDS era Paulo Maluf, quem disputou também no colégio eleitoral, que quem elegia o presidente da República era a Câmara dos Deputados, não era eleições diretas como hoje. E eu, presidente da Câmara, recebi Paulo Maluf na Câmara. Meu Deus, o homem era tratado assim como se fosse uma doença, sabe?
por ter sido indicado prefeito, governador pela ditadura. São coisas da vida. Era aquela pessoa que, no momento da quadra da vida política do país, era um dos homens de confiança dos militares. Mas eu o recebi com toda a naturalidade do planeta. Coisa que eu lembro que os vereadores do PDS sumiam, que tinham medo de fotografar e ficar a seu lado. E na época também o professor Adail Vettorazzo foi um grande prefeito em Rio Preto, e também ele acompanhava o Paulo Maluf. Eu lembro-me que eu era muito jovem, e me divertia com tudo, sabe? Eu achava, mesmo trabalhando, fazendo a coisa sério, eu encontrava algo de interessante, porque eu sempre quis conhecer as lideranças de oposição, situação. Eu queria descortinar esse mundo que eu tinha escolhido para mim. E lembro-me que aqueles apupos de pessoas e jornalistas tomaram conta da Câmara com a chegada do Maluf, e eu o convidei para adentrar a sala da presidência, o Adail, o Silvio Martini, e tranquei a porta, porque se ninguém estava afim de ficar a seu lado, nada mais justo que ter uma reunião e poder privar deste momento. Privar de um momento histórico em que eu estava conhecendo as pessoas. E o Maluf foi uma pessoa muito espetacular, e eu digo mais, com tudo que falam, eu não quero nem entrar no mérito, mas ele como pessoa, ele foi importante, porque de uma forma ou de outra ele participou da ditadura, tendo sido um excelente governador na ocasião, e um excelente prefeito. E, posteriormente, ainda disputou no colégio eleitoral, dando credibilidade à eleição do Tancredo Neves. Porque se ninguém disputasse no colégio eleitoral, representando o PDS, que era, na ocasião, o partido da situação, não teria validade alguma uma eleição de um candidato só. Foi muito interessante, desci com ele no plenário, fiquei na presidência, dei todo o suporte que uma pessoa pública merece. Eu não gostaria de ter tido uma atitude de repelir uma visita à nossa cidade. Afinal de contas, ele era um ex-candidato à presidência da República e um líder nacional do PDS. Então, eu recebi com todas as honras do Legislativo riopretense, e com isto eu fiquei assim impressionado com a postura dele diante da plateia. Ele é uma pessoa muito agradável. Bem, depois deste fato, eu também lembro-me que, ato contínuo, que com a redemocratização veio o Maluf, que, vamos dizer, simbolizava a ditadura. Depois veio o Vasconcelos, um senhor que representava o Partido Comunista em Rio Preto, que também, se de um lado tinha o PDS, o Maluf, que era alguma coisa que se repudiava, também o Partido Comunista se repudiava, comia criancinha. E para mim tudo aquilo era novidade, até porque estava aliado à minha juventude. Eu ainda estava em fase de descoberta. Antigamente a gente amadurecia mais lento. Hoje a molecada amadurece com 15 anos. E eu levei 28 anos para começar a amadurecer. E lembro-me que do mesmo tratamento que eu dei para o Maluf, eu dei para o Vasconcelos, Antônio Vasconcelos. E aí, durante a cerimônia, no plenário da Câmara, ele me fez um presente, uma camiseta do Partido Comunista. E eu levantei e a vesti. Olha, foi um momento tão interessante que as pessoas se surpreendiam com isso. E para mim, eu acho que era um ato normal, um ato de carinho, de respeito, de incentivo, porque se você abre as portas da Câmara, eu penso que você tem que ser um anfitrião à altura de quem quer que seja. Caso contrário, você não recebe. E essas atitudes eu tomava, e isso deixavam a opinião pública, às vezes,
estupefata com minhas atitudes. Mas eu sempre fui desta forma, e assim eu conduzi o Legislativo durante todo o momento que eu aqui estive nesta casa. Aí veio a Constituinte, que Ulisses Guimarães muito bem conduziu em Brasília, acompanhei pela televisão o dia a dia da Constituinte. Depois a Lei Orgânica dos Estados, aliás, perdoe-me, a Constituição do Estado, e eis que tivemos que fazer a Lei Orgânica do município. Aí já não mais era o presidente, o Caio. Isso ocorreu em 90. Em 90 já o presidente foi Fuad Elias. E ele me nomeou como presidente da Comissão de Sistematização, que elaborou a Lei Orgânica do município. E dentre as atribuições, cabia a mim escolher um assessor jurídico, uma pessoa para dar todo o acompanhamento para que a lei orgânica fosse a melhor possível e refletisse os interesses do momento e do futuro de nossa cidade. E procurei, então, na ocasião, o deputado Silvio Martini, deputado estadual. Pedi uma indicação a ele. Perguntei a ele quem teria auxiliado para fazer a Constituição da Assembleia. E ele me indicou Henrique Ricardo Lewandowski, advogado de São Bernardo do Campo. A Câmara o contratou e elaboramos, naquela ocasião, os 21 vereadores, e tivemos a assessoria do Henrique Ricardo Lewandowski, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossa lei orgânica ficou fantástica, ficou muito boa. E ela serviu de modelo para a maioria das câmaras municipais da região de Rio Preto, que vieram pegar um exemplar e, naturalmente, fizeram as alterações de acordo com as peculiaridades das cidades vizinhas. Depois, eu passei a exercer a função de vereador, como sempre exerci. Eu sempre me preocupei muito em fazer leis que beneficiassem a nossa cidade. Passei, inclusive, a pegar leis que já eram antigas e que sofreram várias alterações e procurei sistematizá-las. Ou seja, peguei desde a lei original as suas alterações, que quando você tinha que ver a lei, você tinha que pegar a original e todas as alterações. Então eu as compilava e, à luz da Constituição nova, federal, da Constituição estadual e da Lei Orgânica do município, eu procurava fazer essa alteração e fazer um texto único. E isto ajudou bastante, na ocasião, o município. Eu também gostava muito de formar comissões especiais para estudar problemas da cidade. E naquela ocasião elas funcionavam, porque a gente ficava em cima do começo ao fim para depois encaminhar a quem de direito o resultado final dos trabalhos. Foi um momento importante na minha vida, foram 14 anos como vereador, foram 14 anos que, no meio disso, fui 2 vezes presidente da Câmara, 85, 86 e 91, 92. Neste espaço também, eu ocupei a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, foi no governo do Toninho Figueiredo. No governo do Manuel Antunes, eu ocupei a Secretaria Municipal de Serviços Gerais. E no primeiro mandato de 6 anos, que foi de 83 a 89, eu também ocupei a diretoria regional da Secretaria de Estado da Promoção Social no governo Montoro. Então eu tive assim, uma atuação muito eclética,
que promoção social, serviços gerais, esportes, e me deu uma amplitude na época muito boa. Mas eu gostava de ser vereador, eu tinha uma paixão profunda, eu tinha um carinho especial com a Câmara, sabe? Foi um presidente que fez muitos amigos, mas que era muito exigente. Foi uma fase importante e hoje um colega meu é prefeito de Rio Preto. Eu fui vereador com o Valdomiro dois mandatos. Valdomiro foi uma pessoa, um colega de Câmara muito bom. Os projetos dele eram todos voltados à população carente, em especial os deficientes físicos. E hoje, prefeito, ele me convida para retornar à vida pública, me nomeando assessor especial para exercer funções. No primeiro momento, no mandato anterior, ele me convidou para ser responsável pelo departamento de praças e jardins, porque eu adoro trabalhar com a natureza, nos serviços gerais. E, posteriormente, com a aposentadoria do Nelson Lois, ele me convidou para ocupar a função de administrador do Parque da Represa, onde eu estou me realizando por completo. É um trabalho maravilhoso, junto com a natureza, junto com aves, pássaros, botânica, fauna, flora. É um mundo totalmente diferente. Ou seja, a minha vida, a cada década, ela vem com novas experiências. E eu estou, assim, gostando muito, porque eu estou me sentindo sempre útil à nossa cidade. Quando vim para cá, eu vim com 7 anos de idade. Mas veja bem, Rio Preto é uma cidade fascinante. Eu tive a oportunidade de morar em Santos, onde fiz faculdade Católica de Direito de Santos. Morei em Maringá, Paraná, morei em São Paulo. Todos os lugares foram maravilhosos, mas Rio Preto tem uma coisa que faz a gente se apaixonar. Você pode observar, quem bebeu dessa água não esquece jamais. Quem saiu de Rio Preto está sempre voltando. E assim é com todo mundo, não é uma coisa minha. Eu observo isto nas pessoas. Rio Preto é uma cidade que contagia. A população de nossa cidade é muito hospitaleira, carismática. Os políticos são criativos, sabe? A imprensa, ela é muito efervescente e isso faz com que se polemizem todos os interesses da cidade. Rio Preto é uma cidade em ebulição constante. É uma cidade que faz a diferença. Pode ter certeza disso. E eu tenho uma paixão profunda por Rio Preto. Poderia hoje estar morando em outros lugares, né? Me sinto já realizado, mas aqui é meu lugar, aqui é que eu vou ficar sempre, até quando puder, né, naturalmente. Um dia eu vou ter que me encontrar com meu pai, meus parentes que já se foram, mas eu amo de paixão nossa cidade. E fui político exatamente por esta paixão, porque eu sempre fui movido por paixão, eu sempre fui movido por eu quero. Se eu quero, eu sou ótimo. Se eu não quero, eu nem entro, porque aí eu não consigo fazer uma coisa que não me faz bem. É um jeito meio diferente de ser, mas é meu jeito. O ser político não é aquele que só possui o mandato. É toda pessoa que se interessa pelos destinos de nossa cidade. Eu digo o seguinte: primeiro, humildade. Porque o mandato é passageiro. Tem pessoas que, se você dá o poder, ela realmente se transforma. E depois, quando acaba o mandato, ela entra num processo de depressão muito grande. E isto deve ficar muito latente nas pessoas. Então, o primeiro conselho que eu daria é: não se deixe levar pelo poder, porque ele é passageiro. Mas procure fazer deste poder, deste mandato, o melhor para que a cidade ganhe com isto. E se a cidade ganha com isto, a pessoa também ganha.
porque a população, de uma forma geral, reconhece o trabalho. É importante também que a pessoa, quando é candidata, ela diz: vou representar o povo. E depois de eleita, ela representa os seus interesses pessoais. Hoje, não deve fazer isto, porque a população está muito vigilante. Pode ser que 10 anos atrás, nem tanto, mas hoje está. E é importante que o vereador saiba que ser vereador de São José do Rio Preto é alguma coisa assim de muito importante. E o legislativo necessita que seus pares sejam competentes, dedicados, que façam um espírito de corpo concentrado no sentido de fazer uma revitalização das leis de nossa cidade. E que se interessem pelos problemas, mas não no sentido de situação, oposição, de querer prejudicar o prefeito ou defender o prefeito. A política do revanchismo, da baixaria, não leva a lugar algum. O povo, quando escolhe um prefeito, um vice, 17 vereadores, ele não está esperando ver sangue, ver briga, discórdia, desentendimento. Ele espera que os seus representados solucionem os problemas e não criem mais do que já existe. A população quer saber como é que vai ficar a questão do transporte urbano, como é que vai ficar a situação da saúde em nossa cidade, a situação dos estacionamentos, do trânsito da cidade. Então, as pessoas querem que a classe política traga soluções e não problemas. A imprensa, por sua vez, ela deve cobrar isto e não estimular a discórdia entre oposição e situação. A imprensa, quando ela é construtiva, ela deve conduzir a classe política do município a agir dentro do que a população espera. É isto que eu penso no momento atual de como deve ser e como eu poderia deixar aqui um conselho ou um pensamento sobre como viver na política hoje. Até porque eu vivi uma fase, vivi uma época, e hoje eu agiria exatamente da forma que eu estou colocando.